Hoje em dia é normal nós vermos líderes políticos sumindo com o dinheiro público, projetos, promessas que nunca saem do papel e pessoas preocupadas apenas com o próprio nome. Mas você sabia que há 3.000 anos atrás, o maior líder de Israel fez exatamente o oposto? Ora, desde sempre Israel é pautado pela ética, pelos códigos sagrados que fazem o povo judeu prosperar. Ora, nós vamos entender como isso começou lá no deserto há mais de 3.000 anos e que é aplicado hoje em Israel, tornando Israel uma das únicas democracias do Oriente Médio e um país justo, igualitário, onde, por exemplo, o israelense ganha $53 mil, um salário médio por ano, e o brasileiro, um país muito maior, muito mais poderoso, muito mais rico com os seus recursos naturais, espaços de terra, ganhando $18, $19 mil, mas por ano. Mas por que esta diferença é tão grande? Nós vamos entender isso na Parashá Pekudei, que será comentada agora com você e com Shemuel Zakai. Shemuel, era o momento em que Moisés, pelo histórico que nós estamos trazendo aqui do povo de Israel, fazia uma prestação de contas. Ora, nós arrecadamos tanto e investimos tanto no empreendimento divino. Gastamos tanto, sobrou tanto, que será feito isso e aquilo. Uma prestação de contas completa, sem que Moshe tivesse que ocultar, né, um centavo sequer daquele povo de Israel. Não existe dinheiro público, existe dinheiro de pagadores de impostos. Do povo. Dinheiro do povo. Então, Shemuel, é uma fala muito boa tua e da Dama de Ferro. Dama de Ferro. A Dama de Ferro, né? Isso é colocado na conta dos liberais, né? Vamos colocar assim, embora ela não era uma liberal, né? Ela era uma conservadora na roxa. Economia também, né? Nos costumes, mas também na economia. Mas é uma fala que os liberais adotaram, né? Aqueles liberais da economia. Mas é interessante porque realmente não existe dinheiro do Estado. O dinheiro vem do povo. E lá no deserto, nós já fomos há mais de 3.000 anos, hein? Hoje nós vemos os youtubers das finanças liberais, né? Falando isso. Não, o Estado não gera riqueza. Quem produz riqueza é o povo. Veja bem, isso é confirmado pela Torá, porque Deus poderia estalar os dedos e tudo vir a existir no deserto, né? Tudo vir a existir no deserto. Como na criação. Como na criação, mas não foi assim. Foi com o dinheiro do povo que o templo, no caso o tabernáculo Mishkan, que era a construção maior, né? Era semelhante a uma sede do governo, porque dali sairiam todas as diretrizes. Isso. Né? Vamos colocar que o tabernáculo e o templo de Israel... O centro da vida judaica. Era o centro da vida judaica, como Brasília, dadas as devidas proporções. Porque quando fala em Brasília, você vê corrupção, né? Você lembra das falcatruas, da corrupção, você lembra do jeitinho brasileiro, infelizmente. Mas o Mishkan no deserto era onde se decidia sobre a vida do povo de Israel, né? E nas capitais dos países é onde se decide sobre a vida do povo. Nas assembleias legislativas dos estados, na Câmara Municipal, né? No parlamento e por aí vai, né? São as casas onde se decidem. E no deserto já era assim. Agora, para construir isso, foi com o dinheiro do povo. E sempre foi com o dinheiro do povo. Nunca brotou do céu, porque Deus poderia fazer brotar no deserto uma carruagem de ouro ou muitas carruagens de ouro para ser utilizado para a construção do Mishkan. Também poderia fazer brotar no deserto a madeira, as peles, os couros, tudo aquilo que fosse utilizado no empreendimento divino poderia surgir miraculosamente. Mas não, foi com
os recursos do povo. Do povo o quê? Recursos que o povo produziu, riqueza que o povo havia produzido. Exato. E agora estava direcionando para o empreendimento divino. Exato. Agora, pessoal, estamos aprendendo nessa oportunidade de PQD, que é prestação de contas, sobre gestão pública. Sobre gestão da coisa pública. Já né? imaginou isso há 3.000 anos? Na Bíblia, Exemplo. falando de gestão pública. Eu fico possesso quando alguém entra no nosso canal e diz: estão misturando religião com política. Inevitável, né? Foi assim que o mundo foi organizado. Simão, mas também, Yitro, ele já tinha dado as dicas. Escolha homens capazes, né? Ou seja, capazes competentes, do quê, né? que sejam honestos, tementes a Deus e que não tire proveito. Ou seja, uma gestão pública não basta ser honesto, tem que ter competência, né? Tem que ter notório saber. Porque tem a pessoa que é honesta, mas é incompetente. Aí ela vai, às vezes, cometer corrupção por ser incompetente, por ser um péssimo gestor. Um mau gestor. Ele cai nas armadilhas dos espertos. Dos corruptos. Ou simplesmente por desorganização deixa de prestar contas. Então, tem que ser competente, com notório saber, tem que ter temor a Deus, tem que ter reputação ilibada e não tirar proveito. São homens que não tiram proveitos. E é o que está acontecendo agora nessa porção da conclusão de uma obra. Né? Shmuel, a conclusão de uma obra, por exemplo, no Brasil, chamou uma ponte. Tem que ter licitação, né? Para todas, hoje é lei. No Brasil, de você vai fazer uma grande obra, um estádio, tem que ter as licitações, as empresas têm que disputar lá uma concorrência para ganhar a licitação. Ela vai receber um orçamento aprovado pelo Estado para construir, para executar aquela obra, e quando termina a obra, ela tem que prestar conta do recurso que foi liberado. É o que está acontecendo aqui. Ou seja, Terumá, Moshe de estraga de todo aquele que for voluntário, ouro, prata, tecidos, pedras preciosas, tintas, couro, madeira, tragam todos esses utensílios para a construção do tabernáculo. E farão, né? Uma coisa para o futuro. Vaikrel e Pekudei fizeram, ou seja, a obra concluída, obra terminada. Então Pekudei, ela está trazendo essa prestação de conta desses gestores. Quem são os gestores? Moshe Rabbeinu, Betzalel e Aholiav. Que inclusive, né, Shimon, Aholiav e Betzalel, na última porção, eles clamaram dizendo: parem de trazer o material porque já é mais do que suficiente. Eu não sei qual país aqui da Europa, ou lá da Europa, que eu não sei se foi a Suíça, devolveram o dinheiro de imposto, porque não tinha mais obras para fazer, não tem mais gestão. Não tem. E aí nós temos o imposto de renda, né, que as pessoas também recebem o retorno lá da declaração do imposto, né? Mas no caso desse país, eles devolveram valores acumulados que o Estado não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Aí eles começam a criar aqueles fundos bilionários, né, para ajudar os países subdesenvolvidos. Exato. Né? Lá já fizeram tanto. As cadeias, né? As cadeias na Holanda, na Suíça, no Japão, estão vazias. São vazias. Estão vazias, não há presos. Não. E aí o recurso que iria para administrar aquilo fica lá, parado. Fica retido. Né? Fica retido. Mas eu acho que dá para viver, não é muito distante do brasileiro entender o que é viver sem a corrupção, porque nós temos os países que são exemplos. São perfeitos? Não, todos os países têm os seus problemas, né? Como todas as pessoas. Afinal de contas, são feitos de seres humanos. Mas existe sim uma categoria da sociedade que está à frente dos países como o Brasil, né? Como países da África. Estão à frente porque já superaram essa questão de sumir com o dinheiro público. Não existe corrupção? Olha,
comparado à realidade que nós vivemos aqui, é outro mundo, né? E existem países que não há corrupção mesmo, né? Dentro dos... Inclusive, existem países onde os políticos não recebem por serem políticos. Não tem benefícios. Não tem benefício algum. Eles vão de metrô, transporte público, eles exatamente. não têm casa parlamentar, eles não têm auxílio paletó, eles não têm esses penduricalhos que na soma é maior do que o alto salário que eles têm. E aí no Brasil, mas é para proteger o político de se envolver em corrupção. Mas nós estamos vendo que não está funcionando. Essas benesses que o político recebe, esse tratamento VIP, onde o político brasileiro ele se torna uma autoridade. Porque é o seguinte, para você ser uma autoridade de fato e não apenas parecer uma autoridade, você tem que ter moral, não é mesmo? É o que Moshe tinha lá no deserto. Era moral, era aquele homem respeitado. E, de qualquer forma, como era um empreendimento divino, não necessariamente eles seriam obrigados a prestar contas, afinal de contas, foi Deus quem mandou, não é mesmo? Mas, como não deviam nada para ninguém, houve uma prestação, uma transparência do governo de Moisés, né? Daquela gestão, da gestão pública do que estava acontecendo em Israel no deserto. No deserto já era uma preocupação manter a transparência pública. Agora, você brasileiro, por exemplo, né? Tenta fazer uma busca e buscar e encontrar as declarações do que é gasto. Vocês vão descobrir que determinados ministros gastam milhares e milhares em dinheiros, né, em real brasileiro, apenas com passagens aéreas ou voando em jatos da nossa Força Aérea. Uma pessoa abastece o tanque de combustível de um avião que custa milhares e milhares. Eu vi um comparativo de um jornalista da Bandeirantes, e eu vou tirar o chapéu para essa reportagem, onde ele pega a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, né? E ele está cobrando uma posição dela que se deslocou de um lugar para o outro, que era, se eu não me engano, de Brasília a Goiânia. São cidades próximas. Eu acho que dá 200 quilômetros, Dá 2 horas de... 2 horas de viagem, né? E ela que defende o meio ambiente a todo custo, queimou lá centenas e centenas de litros de querosene para fazer o deslocamento de Brasília para Goiânia. Visto que se ela tivesse utilizado um carro, né? Um ônibus, um trem, não sei se tem trem, não quero ser injusto, mas... existiam outras opções mais econômicas e menos poluentes, ela optou por queimar o combustível. Quer dizer, a ministra, ela pode queimar combustível, mas ela pode exigir que nós, por exemplo, paguemos mais caro nos carros movidos a motor de combustão, né? Nos carros com motor de combustão, em deferência ou em vez de termos um carro elétrico. Que é mais um exemplo dessa mesma ministra, no primeiro mandato dela de ministra de Meio Ambiente, o que o Estado faz com os madeiramentos apreendidos? O desmatamento ilegal. Aí o marido dela tinha uma empresa que recebia essas madeiras apreendidas. Então, são exemplos de corrupção, né? São exemplos das pessoas... São exemplo das pessoas erradas, né, no lugar da gestão pública que estão fazendo esse papel. Se nós olharmos para a Haftará desta porção de Pekudei, nós teremos a Haftará também da prestação de contas da construção do templo. Templo, que era um empreendimento, vamos colocar assim, do rei Salomão, não era mesmo? Empreendimento de... né, é como a construção de Brasília. A construção de Brasília, exatamente. Como a construção de Brasília foi... para a época, a construção do templo. Também há a prestação de contas, né? E há muitas outras obras públicas, que inclusive do meio shekel,
que você vai reparar que existe prestação de conta. Quando os judeus voltam do cativeiro, parece que Neemias, que foi um dos gestores, Neemias, ele era o copeiro da realeza persa, né? E ele foi designado como governador da Judéia, ou seja, ele administrou o recurso que os persas doaram para a construção do templo e dos muros, né? E ali, Shimon, havia uma contabilidade dos bois e das aves que eram abatidas para alimentar as pessoas que trabalhavam nas obras. Então, em vários momentos, assim como na Torá dá esse exemplo, você vai perceber que existe várias prestações de contas do bem público, da coisa pública, né? De que esses gestores trouxeram. E ali, quando você vê um impasse político, né? Um outro exemplo, você vê um impasse político em que Moshe ele enfrentou uma impopularidade. Moshe enfrentou ali uma rejeição alta, ele estava num período de transição, ele ia sair da gestão dele, ia passar para Josué, e nessa transição ele faz uma seguinte colocação, ele fala assim: de quem de vocês eu tomei uma coisa emprestada, um asno ou uma capa, ou seja, propina, Shimon. E ele diz assim, numa assembleia pública, né? Ele diz: de quem de vocês eu tomei alguma coisa? Para que as pessoas se manifestassem ali naquele momento e falassem, né? E o Shemuel Hanavi, o profeta Samuel, também, quando ele enfrenta essa impopularidade para dar lugar ao rei Saul, que seria o primeiro rei de Israel, ele também enfrenta essa conturbação política e ele vai a público numa assembleia geral e também ele conclama, da mesma forma como Moshe: de quem de vocês eu tomei uma capa, um asno ou dinheiro? Né? E ali aguardou uma manifestação e ninguém falou nada. E num tempo em que a palavra era tudo. O tempo que a palavra era tudo. A palavra era tudo. Hoje a palavra já não significa mais nada, porque nós temos aqueles que comprovadamente roubam o povo, desviam o recurso público. E há um detalhe, né? Sempre que há corrupção no Estado, o povo morre. O povo perece. Né? Sempre que Israel era corrompido, né? Os líderes se corrompiam, o povo era esquecido, né? A viúva, ela era negligenciada, o órfão era negligenciado, né? O pobre, ninguém lembrava mais do pobre, passavam por cima do pobre, né? E consequentemente o serviço sagrado, ele decaía nos últimos tempos do templo, né? Já o sumo sacerdote, que era o sumo sacerdócio, que era o cargo mais alto, vitalício, né? Vitalício, ele já era vendido, né? Ele era barganhado. Roma, que tomou Israel como província, a Judéia como província, ela barganhava esse cargo, porque era um cargo de extrema influência. Afinal de contas, era aquele que definia todos os parâmetros da vida judaica. Do país, ele era quase como um rei, né? O pai do tribunal. Ele era o pai do tribunal, ele era o presidente. O presidente da Suprema Corte. Presidente da Suprema Corte. Chefe, comandante-chefe das Forças Armadas. Né? Ele tinha essa prerrogativa de convocar os exércitos. Óbvio que, enquanto havia honestidade, ele tinha que consultar a Deus. E era o ministro da Fazenda. E ele era o ministro da Fazenda, aquele que cobrava os impostos, aquele que distribuía o dinheiro. Isso. Né? E nos últimos tempos, o que levou à destruição e mais um exílio do povo de Israel foi justamente esse papel em que o cargo mais importante ele não era mais sagrado, ele era vendido. Havia um loteamento partidário, né? Você é do meu partido, então agora fica com você. E isso acontece descaradamente, Shemuel. Num país aí, Sucupira, nós sempre chamamos de Sucupira, né? Onde há o loteamento das pastas governamentais, né? Onde um lado fica com um pedaço, né? O outro lado fica com outro, o centrão fica com tudo. O centrão decide, né? Ai. E aí nós vamos para o buraco. Agora, uma coisa é fato, gente. Aonde está instaurada a corrupção,
está instaurada a morte, a violência, a miséria, a desigualdade. Tudo isso é fruto de corrupção e a falta de transparência. E você vê que o poder, você fez uma comparação muito, muito sensata, né, na sua fala inicial, que o Estado de Israel recém-criado, né, de 67, 68 anos. A sua posição na democracia, na política e na economia. Né? Em meio a ditaduras. Em meio a ditaduras. Aí você pergunta, qual que é a riqueza natural que Israel tem que o tornou rico? É minério? Né? É a produção? É o agro? Eu estava em Belo Horizonte e vi, ali perto do aeroporto de Confins, um outdoor gigante que Minas, ela ultrapassou a arrecadação do agro, que chegou a mais de 100 bilhões de dólares, ultrapassando inclusive o minério. Estamos falando de Minas Gerais, né? O estado que mais produz, que tem riquezas minerais, ela foi ultrapassada pela produção do agro. Então, o Brasil, né, com as suas dimensões continentais, ele tem a sua riqueza que, numa gestão honesta e competente, o Brasil estaria disputando as posições lado a lado com o Japão, China, Estados Unidos e Rússia. Né? Então, a própria Margaret Thatcher, que nós comentamos aqui, ela traz exatamente esses comparativos dos países subdesenvolvidos e dos países ricos. Então, ela compara o Japão com a Rússia, na época dela, época de União Soviética. Então, ela compara que o Japão e a Suíça eram mais ricos do que a Rússia, que é riquíssima em recursos naturais. Né? Mas qual que era o sistema político do Japão, da Suíça e da União Soviética? Né? Era um sistema, a União Soviética, a então União Soviética, que era comparada ao Japão e a sua riqueza, estava comparado pelo seu sistema político, ou seja, a corrupção, aonde a corrupção mais opera em determinados setores da política. Então a gestão do Estado, ela tem que ser isenta, ou seja, de interesses próprios. Temos que fazer uma prestação de conta justa, pública, do bem público, sabendo que o dinheiro não existe um dinheiro do Estado, né? E a outra coisa é o Estado, né? Um Estado maior, ele empobrece o país. Um Estado grande, né? O Estado grande. Então, Estado grande não é o tamanho do país, né? É as entranhas, os tentáculos do Estado abocanhando tudo. Ou seja, é a quantidade que o Estado influencia na economia, na educação, em tudo, né? Porque quando o Estado ele domina as diferentes áreas do nosso país, então ele é responsável pelo crescimento industrial, ele é responsável pela distribuição de energia, ele é responsável pela industrialização, ele é responsável pelo abastecimento. Ele é responsável até pela cobrança do pedágio das estradas, né? Nós temos um Estado grande, né? Um Estado que ele é que comanda e não a iniciativa privada. Então o Estado ele tem que decidir ali quem é que vai asfaltar, quando vão asfaltar a sua rua, né? E tudo mais. Bom, até um lado você fala, puxa, mas se não for o Estado, quem será? Só que o Estado, para funcionar, e nós sabemos que existem estados que funcionam, ele precisa de honestidade no seu comando. Porque senão,
o camarada ele vai pegar o dinheiro que era para asfaltar a sua rua e vai enviar para a fazenda dele, para fazer um asfalto, né, da rodovia até a sede da fazenda dele. E o dinheiro que era para asfaltar a sua rua, que era para fazer o saneamento básico, vai para outra finalidade que não aquela, né? Esse é o excesso do Estado. Outra coisa, os super salários. Os super salários, eles 30 são pessoas para fazer uma mesma coisa que uma mesma uma pessoa competente poderia fazer, porque o dinheiro é público. Nós vemos um presidente da República, quando questionado sobre os problemas econômicos do país e por que, né, dessa inflação toda, então ele culpa a falta do dinheiro. Não, mas nós não temos dinheiro. Mas e para termos dinheiro, não era necessário reduzir os custos da máquina pública? Os custos do governo, quanto custa um funcionário público, um juiz, um deputado, quanto custa, né, a operação do governo? Porque você que me acompanha, você deve saber os custos da sua casa, da sua família. Você tem que saber. Se você não estiver sabendo, você tem sérios problemas financeiros. Quanto custa para manter você e os seus vivos todos os meses? Você deve saber exatamente isso. Agora, se você não sabe, o governo sabe, né? E quando é proposto para o governo, vamos reduzir os custos, vamos modernizar os trabalhos. Hoje, nós temos a inteligência artificial, nós temos o mundo digital, que reduz a necessidade de mão de obra em muitos setores. Ora, mas essas pessoas vão morrer de fome? Não, elas serão realocadas para outras funções na sociedade. Elas continuarão tendo trabalhos e empregos. Agora, uma outra coisa, se o salário médio do brasileiro, né, o salário mínimo do Brasil é 1.200, 1.300 reais, 1.400, vamos colocar aí, né? O salário mínimo no Brasil. Se um trabalhador ganha um salário mínimo de 1.400 reais, como que um político, né? Como que um político pode ganhar 80, 100, 120 mil reais por mês? Por que essa diferença toda, né? Ou, vamos trazer mais para baixo, um funcionário público, um atendente de balcão de uma repartição pública ganhar 10 mil reais por mês, né? Sendo que o salário mínimo do país é de 1.400 reais. Não que essas pessoas não deveriam ganhar bem, com certeza deveriam ganhar bem, mas se nós fizermos uma pesquisa rápida com a satisfação do brasileiro em relação ao atendimento governamental, a nota será péssima. Obras inconcluídas, um péssimo atendimento, você precisa de uma licença para fazer uma reforma, para construir a sua casa. Você precisa de uma melhoria no bairro. Você precisa de uma limpeza na praça que está lá sendo um antro de droga, né? Você precisa melhorar a segurança pública. Ora, nós vemos pessoas morrendo, pessoas sofrendo, nós vemos pessoas sendo levadas inocentemente pelo crime organizado, pela falta de saúde, né? Pela falta de recursos na saúde pública, mas ao mesmo tempo nós vemos bilhões e bilhões do dinheiro destas mesmas pessoas sendo supostamente investidas exatamente nesses setores. Onde é que está o erro? Encontre o erro, né? Então, há um desequilíbrio na sociedade, onde o prestador de serviço federal, municipal, ele não pode ganhar bem, ele deve ganhar bem. Mas o povo também deve ganhar bem. Há de se ter um equilíbrio e não um sistema escravagista, onde uma elite governamental pendurada, né, nos cabides de emprego, vivem em outro mundo. Por que os políticos, por que essa classe da sociedade não tem interesse em mudar o nosso país? Porque eles vivem num outro mundo.
que nós não conhecemos. Eles vivem no mundo próximo. Você vai perguntar para um juiz, para um senador, para um deputado, né? Qual é a realidade deles? Tinha juiz ganhando bonificação no final do ano. Eles ganham muito bem, né? Ganham muito bem os juízes. Shimon, acontece que essas funções, por exemplo, as instituições, né? O Congresso, o Senado, o Executivo e o Judiciário. Então, as suas funções são usadas como balcão de negócios. Alguém poderia questionar a soma do salário com os penduricalhos de um juiz da Suprema Corte? Mas se você analisar bem, aquilo ali não é nada. Aquilo ali não é nada. É insignificante esses valores quando ele está usando, por exemplo, a sua função pública como balcão de negócio. Então tem presidente do Senado que ele é o advogado da empresa que os dejetos acabou com um bairro e matou centenas de pessoas. Ele é o advogado e o presidente do Senado. E aí, os seus negócios na justiça vai tramitando com o trânsito que ele tem dentro dos amigos que usam as togas, né? E o outro que tem uma escola de advocacia da mulher, né? Então esses negócios aí eles vão gerando um balcão de oportunidades que é o que Jetro, o sogro de Moisés, falou: homens tementes, né? E que não tiram proveito, são honestos. Ou seja, quando você entra na vida pública, as oportunidades começam a surgir, né? As oportunidades de você tirar vantagem da coisa, né? Então, e a outra coisa é o cabide, né? É o cabide, é o conchavo para um líder do executivo, seja um prefeito, um governador, um presidente, e depois os legislativos também, eles têm ali a cota de pessoas que ele pode enfiar no Estado, ganhando valores exorbitantes, né, muito acima da média, para garantir que cada um daquele cabide, ele traga-lhe os votos necessários para ele ser eleito, para ele conseguir. Ou seja, é um financiamento quase que eterno, né? Porque ele ganha a verba e usa essa verba para conquistar votos que vão trazer mais verba e aí ele não sai mais do poder. Exatamente. Olha só, Shimon, um deputado chega a custar para o Brasil R$108 mil por mês. 1,3 milhão em um ano. Um único deputado. 108 junto com a verba, o salário dele de 46 mil, salário de um deputado hoje, mais as verbas, os auxílios. Né? Auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio isso e auxílio aquilo, seguro de saúde, plano de saúde, vale alimentação, eles têm tudo. É free, né? Que os deputados ganham. Então, 108 mil. Essa está muito longe de ser a realidade do brasileiro comum. O salário médio do Brasil é por volta de R$3.300. O salário médio. O salário mínimo, R$1.400. Então, é uma desigualdade. E a desigualdade começa pelo sistema. Ora, se a desigualdade começa pelo sistema, então não há cura. Porque o sistema que deveria trazer um equilíbrio para a sociedade, ele é que promove a desigualdade. E aí criaram uma guerra mental na cabeça dos brasileiros, que é o seguinte: ora, a desigualdade é culpa dos ricos. Os ricos é que provocam a desigualdade. Os empresários é que provocam a desigualdade. Só que, enquanto o pobre é manipulado para olhar para a casa do rico e falar: olha, é culpa dele, porque se ele dividisse melhor o dinheiro dele,
conosco, né, nós poderíamos estar melhor. E o povo se distrai de olhar para o sistema. Para a classe política. Veja, o pobre que ganha um salário mínimo paga 108 mil reais por ano para um deputado federal. O pobre que ganha um salário mínimo de 1.400 paga 168 mil para um senador, que nos custa 2 milhões por ano. E o deputado, né, para você entender, ele tem que legislar, ou seja, criar as leis, né, representando seus estados, e cada deputado ele recebe emenda parlamentar para obras nas suas cidades. Então, um deputado da tua cidade, ele consegue arrecadar junto ao prefeito verba de milhões para desenvolver diferentes setores da vida da cidade de onde ele mora. E aí ele tem que repassar, ele pede de volta para o prefeito e para os vereadores, lá no final que vão receber a emenda parlamentar, eles têm que devolver 10%, que é a propina, né? 10, 20, até 30% de volta. Então, se ele pegou 70 milhões, ou 100 milhões, ou 300 milhões de reais para construção de hospital, de pontes, de colégios, de coisa do tipo, parte desse valor volta pro parlamentar fazer caixa de campanha para o próximo mandato. E assim o sistema ele vai inchando, né, e trazendo desigualdade e trazendo toda a desigualdade e a corrupção, né, aumentando a insegurança alimentar, a insegurança pública, né, o declínio da saúde pública. Então todas essas coisas vão estragando e vão se perdendo, porque lá na ponta o prefeito que ficou com o restante da verba, ele também vai ter a mesma prática para as empreiteiras repassar de volta para o partido a verba da obra que ele vai executar. Então fica mais uma fatia lá no finalzinho para as empreiteiras que vão executar definitivamente as obras, tendo que tirar toda a qualidade, né, da execução da obra, porque parte do recurso ficou de propina ali para o prefeito, para o governador, para o presidente, né? E aí, pessoal, quando nós não escolhemos as lideranças para gestão pública do teu condomínio, da tua igreja, da tua sinagoga, da tua mesquita, né, do clube que você frequenta, né? Quando você não tem lá um bom gestor, então você começa a ver o declínio das coisas desmontando na tua cabeça. Precisamos saber escolher. Então, quando nós nos eximimos de escolher, não vou na reunião do condomínio, deixa que eles escolham lá o novo síndico, né? Daqui a pouco está aumentando o valor do condomínio. Taxa extra. Né? O valor do condomínio e as surpresinhas, né, que vão chegando junto. O vereador, o prefeito. Então não podemos abrir mão do nosso papel de escolher um candidato que se pareça com você, né? E que se pareça com você partindo do princípio que a honestidade é um quesito, né, de personalidade que nós estamos adotando para a nossa vida. E começa de cima, porque lá na história bíblica, Moisés teve que escolher, antes de aplicar isso ao povo, ele escolheu as lideranças já com essa capacidade. Com essas, né, características, né? Com essas características de honestidade, de não ser apegado ao dinheiro, de não poder ser comprado pelo dinheiro, né? Notório saber. Eram características antes da formação daquela liderança, né? Hoje o Brasil, em média, cada brasileiro vai pagar, né, para os parlamentares que custam, em média, 139 mil por mês. Aí eu pergunto, quanto que você gasta de mercado por mês? Né? Quanto que você gasta de impostos por mês? Qual é o teu salário? Você somando tudo, não dá uma fração do que o sistema nos custa. Isso, gente, nós estamos falando de deputados e senadores. Nós não estamos falando ainda
do judiciário, nós não falamos do executivo, nós não estamos falando aqui do executivo estadual, nem do legislativo estadual, nem do judiciário estadual. Nós estamos falando apenas de uma das elites do Brasil, que são os parlamentares, deputados e senadores. Então, o que a Bíblia traz para nós? Que a honestidade, ela já vinha de cima. De onde esses homens políticos eram escolhidos? Do meio do povo. Do meio do povo. Então, o povo não tem como se isentar. Não tem como o Brasil falar assim, poxa, esses corruptos que estão lá são marcianos. Esses corruptos foram implantados pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. Não. Eles foram escolhidos aqui de dentro. Gente nossa. Gente nossa que nós votamos em cada um deles. Nós saímos no dia... no primeiro domingo de outubro, né? Não sei se é o primeiro ou o segundo domingo de outubro, e elegemos lá estes políticos, né? Então, se está ruim hoje é porque de dentro do povo não estão saindo boas pessoas. Sim, existem as exceções. Com certeza, sempre existirá exceções, mas no reino eterno, divino, não existirão exceções. No caso aqui, as exceções são os bons. Tarcísio de Freitas. Né? Nós demos um exemplo ruim, vamos dar um exemplo bom. Vamos dar um exemplo bom, né? Diminui, como ministro da infraestrutura, ele fez obras eficientes, né? O que o Brasil espera são eficiência, né, na infraestrutura. Porque se mexeu na infraestrutura, você atrai investimento, você aumenta as oportunidades, né, expande o país. E isso rendeu a ele o governo do estado de São Paulo. Você vê, ser um homem honesto. Ser um homem honesto deveria e competente. Ser uma obrigação, né? Honesto e competente. Porque ele entregou obras e obras. Em 4 anos ele conseguiu entregar obras para todos os estados da federação. O que aconteceu? Se tornou governador da principal federação, né, do estado de São Paulo. Então, hoje, ele já privatizou, ou seja, ele está diminuindo o estado. Está diminuindo. É o governador que mais aprovou e fez privatizações em 2 anos de mandato. Aí criaram, né, o bicho-papão da privatização. Criaram esse bicho-papão. Os concursados. Veja bem, vai privatizar. Aonde que os funcionários dos Correios vão trabalhar? Eu não trabalho para o Estado. Você trabalha? Você também não trabalha. Não. E você que está aí? Você é um funcionário público? Com todo respeito aos funcionários públicos. Sim. Que movimentam o nosso país também. Mas existem aqueles péssimos funcionários públicos. Assim como existem bons. Mas nós estamos falando, por exemplo, de uma instituição Correios que, mesmo sendo sustentada com verba pública e nos cobra para entregar as cartas, não é mesmo? Nós pagamos para entregar, para enviar. Nós pagamos, não sai de graça só porque é dos Correios. E mesmo com o povo financiando 2 vezes, ainda está dando prejuízos. É só um exemplo. Não tem concorrentes. Não tem concorrentes, exatamente. Não tem concorrentes. Ela faz sozinha a prática. E toma prejuízo. O serviço da logística, né? É financiado pelo Estado e ainda consegue fechar. Ainda consegue. Abaixo. Né? Toma prejuízo. Toma prejuízo. Agora, é a ineficiência pública que gera, mais uma vez, a destruição, a fome, né? A insegurança, a pobreza, a insatisfação, né? É a incompetência pública que nos leva para esse caminho. Porque a privatização, eu participei de uma empresa, que ela foi privatizada. Vem a privatização. Aí ela dá oportunidade para todos os concursados de pedido de demissão premiada. Então tem lá funcionários de 5, de 10, de 20, de 30, de 50 anos de empresa concursado público. Então ele recebe lá todos os acertos, né? E ainda um prêmio. Um prêmio de 300 mil, um prêmio de 500 mil, uma casa, para ele pedir demissão.
Então ele vai lá, a empresa abre a fila e vê quantos que vão pedir demissão. Você sabe que está acontecendo isso nos Estados Unidos agora, né? O Donald Trump fez lá um revogaço ou uma dissolução do Ministério da Educação nos Estados Unidos, que custava caríssimo. Aí você vai dizer para mim, puxa, mas que absurdo, né? Justamente o Ministério da Educação, né? Mas foi aquele que foi... o vazamento. Foi tomado de cabides e aquilo ali custava muito caro. Os americanos são um dos países que mais gastam por aluno, né? Mas os alunos estão saindo da faculdade ou da escola sem saber absolutamente nada, né? Um bando de imbecis estão sendo formados justamente por um sistema que não ensina, um sistema que doutrina. Tanto é que nós temos nos Estados Unidos manifestações a favor do Hamas nas universidades. Para onde que está indo essa grana do Ministério da Educação dos Estados Unidos? Queimando bandeira americana. Queimando bandeira americana, traindo o próprio país. E no Brasil não é diferente, né? Ah, mas vocês são radicais. Não, né? Eu acho que o Estado tem o seu papel porque tinha na Bíblia. O Estado já tinha um papel na Bíblia, né? Um governo, né? Uma organização da sociedade. Tudo isso estava previsto o nos Estado termos de Israel, bíblicos. Por exemplo, os servidores públicos israelenses, dos hebreus, eram os levitas. Né? Eram os levitas. E os levitas, eles eram honestos. E você tem uma fala de Moshe que diz assim: e a Levi é digno de usarem Urim e Tumim, porque foram provados e encontrados fiéis em Merivá, Amassá. Ou seja, eles não tinham interesses familiares, não faziam cabides. Eles... Até porque não podiam acumular riqueza, né, Shimon? Exatamente, eles tinham que abrir mão da fortuna. Exatamente. Para você ser um funcionário do Estado, olha só a abre balança. Mão da herança. Olha onde está a balança bíblica, né? Os levitas, que eram os funcionários públicos, não podiam ter terras. E não muito podia menos ter escola bens. De advocacia. Não podiam. Porque senão ele ia fazer do tribunal um balcão de conta. Né? O filho não poderia ter uma construtora, né, para fazer conchavo com tem uma gráfica. Uma gráfica. Nós vimos 30 milhões. Uma copiadora. Numa determinada eleição aí, um parente de um político do nada virou dono de gráfica. Uma gráfica que faturou mais de 30 milhões na época de uma eleição. Olha aí. Né? Bom negócio. O equilíbrio, um ótimo negócio, um equilíbrio bíblico, ele não permite. Bem lembrado, Shimon. Né? Porque aí o levita... Exatamente. Eu vou prestar o concurso público. Então tá bom. O que você tem? Eu tenho uma terrinha ali, eu tenho uma plantação de soja, eu tenho uma escola de advocacia, eu tenho um escritório de advocacia, né? Então você tem um hospital. Eu tenho um hospital, você tem que se livrar de tudo isso aí, porque senão vai virar balcão de negócio. Você não vai poder. Você não pode ter, você tem que renunciar. Então os levitas, eles era a única tribo que não tinha herança. Comiam churrasco todo dia. Eles comiam, né? Comiam churrasco todo dia, comiam bem, viviam bem, só que não podiam ter fortunas. Não podia ter fortuna, tinha que abrir mão. E não era um voto de pobreza, não, porque o Shimon destacou aqui. Eles eram sustentados exatamente com a contribuição das demais tribos, que seriam os demais estados. Né? Mas foram encontrados honestos. E, não, inclusive... Já pensou se um deputado não pudesse ter um empreendimento particular dele? Foi eleito. Mais do que justo ele receber esse super salário de 139 mil. Então, 139 é a verba total que ele custa para nós todos os meses. Ele tem um salário de 46 mil, mais auxílio moradia, auxílio, né, isso e aquilo, refeição, aquela coisa toda. Né? No final, ele custa R$139 para nós. Só que ele também se torna dono, se torna empresário. E é isso que não podia existir nos tempos bíblicos. Aí começa os conchavos. Né? Por quê?
Então, tem lá o levita tal, né? O levita tal, que tem uma influência lá no conselho tal, né? Ele vota, ele aprova leis e tal, e ele começa a aprovar, de repente, leis para a sua região, para onde ele tem as terras dele. Então, de repente, começa uma obra pública de pavimentação próxima à sua fazenda, né? De repente, há lá uma lei que aprova ampliação de terras. De repente, uma lei que aprova a isenção de impostos lá para determinados lugares. Uma grande obra vai chegar lá na região. Ora, então agora eu tenho uma construtora, ou meu irmão ele tem uma construtora. Nós vamos ganhar essa licitação. É mais ou menos por aí que a coisa funciona. Todos são corruptos? Não. Existem as exceções, mas veja só que essa prerrogativa da corrupção, lá na Bíblia, ela já foi cortada, porque era toda a tribo de Levi. Então, eu sou um levita, meu irmão não é? Não. Todos serão funcionários públicos e ninguém entre vocês terá direito a ter bens, a ter terras. Vocês não receberão espaço na terra prometida. Vocês terão lá as suas obrigações, a escala de trabalho, viverão sustentados pelas demais tribos, mas vocês não criarão gado e não plantarão lavouras. Deixe o povo do agro ser o povo do agro. Não se metam. Não se metam. Né? Vocês não têm esse direito. Por quê? Porque vocês servirão o Estado, vocês servirão a casa divina. Gente, na Bíblia não há separação de política e religião. Tudo isso funciona junto e é o que traz um equilíbrio, né? Entre o mundo comum, o mundo profano, que é isso que nós vivemos aqui, trabalhamos, imos e voltamos, né? E do mundo espiritual. Inclusive, o que nós produzimos aqui no mundo material nos liga diretamente ao mundo espiritual, né? Os nossos bens, nós falávamos nos estudos e no nosso bate-papo passado, que os nossos bens, eles santificam, eles servem para santificar a nossa união com Deus, a nossa relação com o sagrado. Que é essa prestação de contas. Que é a prestação de contas. Então, essa prestação de contas são materiais, né? Ouro, prata, tecido, pedras preciosas e etc. Agora, todos esses materiais estão sendo prestados contas, né? O que isso significa? Isso significa que ele consegue congregar o povo para um objetivo comum. Ele consegue congregar os diferentes para um propósito comum. Ele consegue judeus de esquerda, de direita, de centro, corintiano, são paulino, para falar, vamos construir o Mishkan. O que você precisa de mim? Não, você nos doa o ouro, e eu a prata, você as pedras, o outro a tinta. Então Moshe conseguiu, dos diferentes, reunir todos esses materiais, e esses materiais já fizeram o tabernáculo, já foi feito, ele já foi concretizado, a obra foi concluída, e agora Betzalel, Aholiav e Moshe, eles estão prestando conta dos materiais que foram usados, as quantidades, o que sobra, nada faltou, né? E um outro significado disso, que Shemot, que fala os nomes, né? Os nomes, que é quando nós vamos terminar a leitura desse livro, exatamente nesta porção. Então, Pekudei também fala sobre a prestação de contas das pessoas. Ou seja, Deus está considerando cada indivíduo de acordo com a sua escalada espiritual. Então, a importância que cada um de nós representamos no todo da comunidade judaica num contexto mundial, né? E aí alguém pensa assim, alguém comentou comigo hoje, não são todos os judeus merecedores de morarem em Israel. Não são todos os israelenses que merecem estar ali. Mas como não? E quem é que julga que não? Todos os moradores israelenses merecem estar ali.
Todos que saíram, né, do Egito, saíram com essa promessa. Saíram com essa promessa. De nenhuma tribo foi tirado o direito. Foram eles contabilizados. Eles foram contabilizados. De tempos em tempos eles eram contabilizados, porque eles nasciam, eles morriam. Uma geração toda nós somos não entrou. A conta. Nós somos a prestação de conta que Deus faz do povo. Ou seja, Deus falou, Moshe, conta quantos saíram do Egito. Moshe pega lá o meio shekel, faz com que cada um entregue para fazer a contabilidade de quantos homens, crianças, mulheres saíram. Porque todos eles são de valor. E cada um representa o seu próprio valor dentro do todo. E é a prestação de contas de Deus para conosco. Exato. Né? Então, nós prestamos conta, o homem prestou conta depois da construção, os relatórios estão aqui nessa paraxá, né? E Deus pede também que prestem contas das vidas humanas, que é de responsabilidade dele. Né? Das vidas humanas e o que cada uma representa no todo. E essa era a intenção. E esta é a proposta que Deus fez e faz para a humanidade, de habitar entre eles, né? Então a questão do Mishkan, que é muito mencionada aqui nessas duas últimas porções, que chama-se de tenda do testemunho. O que a tenda está testemunhando? A tenda está testemunhando que a pedida de que a permanência da presença divina estivesse com Israel como do princípio, desde a saída do Egito, foi um pedido do povo. O povo exigiu. O povo rezou, o povo se arrependeu, o povo se consertou e Deus decidiu. Então faça um tabernáculo e habitarei entre vocês. Então quando fala agora que você vai ver, e Moshe recebeu a lei da tenda do testemunho. O que é que a tenda está testemunhando? A tenda está testemunhando de que Deus perdoou Israel e decidiu morar com eles. Né? E essa prestação de conta ela vai no duplo sentido. Tanto dos materiais, dos gestores que se envolveram na construção do Mishkan, como das pessoas que sobreviveram ao pecado do bezerro de ouro. Porque depois da morte depois do pecado do bezerro de ouro, Moshe vai pedir um outro censo para entender quantos sobreviveram dos que saíram do Egito. Ou seja, dos que saíram do Egito nós temos uma conta. Tá. Então, qual é a soma? E aí, depois do pecado do bezerro de ouro, morre em função desse pecado, mais uma leva de gente. Então, a Hashem diz assim, então, tragam para mim as contas. Né? Tragam para mim as contas. Não então, que ele não soubesse, né? Não que ele não soubesse. Não que ele não, né? Ele não precisaria de números, mas nós estamos ligados muito, muito ao físico, ao mundo terreno. Nós precisamos de números, nós precisamos de exemplos, nós precisamos ver, né? É que a Shem vai perguntar assim, Shemuel, quantos saíram? Saíram 603 mil. Uau! Conta de novo. Depois do quê? Depois do pecado do bezerro de ouro. Então, quando eu faço a subtração lá dos valores, eu falo, poxa, esses 25 mil morreram no pecado. Né? Morreram naquela ocasião. Morreram naquela ocasião. Então, para quem que é a informação do censo? É para mim mesmo. São para nós. E pegando pela ordem cronológica do texto bíblico, milenar, mas somente quem tem os olhos desvendados através dos códigos judaicos é que consegue perceber isso, porque quem não consegue diz que essa lei foi abolida mesmo. Por isso que nós vivemos numa corrupção. O Brasil tem valores judaicos cristãos, o mesmo Brasil, né? Que nós falamos aqui, é o mesmo que na sua maioria diz que a lei foi abolida, não é mesmo? Culturalmente, religiosamente, é o país que diz que a lei mosaica, ela foi abolida. É uma filosofia cristã. É uma filosofia que predomina. Predomina no cristianismo. No cristianismo. Que diz que essa lei, gente, que precavia a corrupção, foi abolida. Tudo bem, né? Existem os valores cristãos que combatem a corrupção, sim, mas religiosamente falando, né? Existe sim aqueles que dizem que a lei foi abolida. Não todos, mas né, uma grande parte afirma. Essa lei mosaica aí é velha, né? Exato. E é nessa lei mosaica que há as garantias de uma sociedade equilibrada,
né? Mas eu dizia o seguinte, que numa ordem cronológica, então primeiro Deus tira o povo do deserto, depois Deus entrega a lei, ordena que seja feita a sua morada, né? O tabernáculo, o Mishkan. O povo constrói esse Mishkan, santifica o Mishkan, presta contas do que foi gasto, de tudo que foi feito. Há toda uma organização na sociedade, cada tribo já sabia o seu papel, e só depois de tudo isso é que Deus vem manifestar a sua presença ali no meio daquela sociedade. Ou seja, na organização. Uma sociedade precisa estar organizada para que Deus habite ali, no meio dela. Sem os equilíbrios que mantêm a sociedade, né, viva, próspera, não há como ela atingir ali as exigências divinas para que ela receba a sua presença ali. Exato. Né? Então o povo de Israel, com todos os aspectos da sociedade equilibrados, onde o pobre estava sendo assistido, a viúva estava sendo assistida, né? Onde o serviço sagrado estava organizado, o acampamento, né, estava arrumado, pronto, onde cada um foi contabilizado, quem eu sou, de onde eu venho, qual é o meu papel na sociedade. Só depois de tudo arrumadinho é que Deus, né, mostrou a sua presença no meio do povo de Israel. E é assim que funciona até hoje. Vaikra significa e chamou, né? Ou seja, Moshe, que inaugura a construção do Mishkan, ele não se sente à vontade de estar dentro do tabernáculo antes de que a presença divina o chamasse. Né? E a presença só foi depois que tudo já estava pronto, contabilizado. Exato. Entregue, os números já haviam sido publicados, as auditorias, Sim. né? Foi feita uma auditoria pública, todo mundo deu o confirme, todo mundo aprovou, aquilo ali passou pela apreciação do povo. Só depois de tudo estar devidamente feito às claras, com transparência, que Deus manifesta a sua presença junto ao povo de Israel. E é assim, né, na sociedade até os dias de hoje. Aquela sociedade que fica em dúvida, né, que desconfia de corrupção, que desconfia, aquela comunidade que desconfia da liderança. Olha, deve estar roubando, olha só. Trocou de carro. Viajou de novo, olha só. E o telhado aqui da minha, né? Telhado da minha comunidade, do meu condomínio, da minha igreja, né? Da escola do meu filho, tá desabando. Tá caindo da cabeça. Então tudo tinha que estar no seu devido lugar, ou não haveria presença divina ali naquela. E aí, sem a presença divina, nós vamos tomando um caminho contrário, né? Um caminho onde a sociedade ela vai se desfacelando até que vem o ódio gratuito entre os próprios irmãos, e aí aniquila, acaba aquela sociedade. Espalha. Bom, essa foi uma discussão. Nós poderíamos ficar aqui, Shmuel, mais 8 horas debatendo sobre as riquezas da Torá, os códigos sagrados, que são... Os códigos sagrados, eles estão revelados para aqueles que possuem a capacidade de entendê-los. Está escrito, todo mundo pode ler, mas entender e saber como aplicar isso, aí é um outro passo que você pode. Se você resolver se aprofundar nos ensinamentos da Torá, você passa a viver isso e aplicar isso na sua vida, e isso muda completamente. Muitos nos perguntam como que o povo judeu é tão próspero, mesmo em meio às perseguições, às guerras. Veja bem, Israel está lutando lá atualmente contra terroristas, contra o Irã, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, né, vivendo uma guerra há mais de um ano. Já estamos indo para o segundo ano de guerra, de enfrentamentos. E Israel conseguiu crescer além da meta estabelecida, além do esperado. Um crescimento econômico
onde um país que está em guerra deveria ter perdido? Não. Cresceu além do que era projetado, além das expectativas. Mas há de se ter uma disciplina em toda a sociedade israelense, né, de manter a justiça. Né? Então nós vemos isso acontecendo até os dias de hoje. A lei não foi abolida, e se aplicada nos conceitos de uma sociedade, aquela sociedade prospera. Né? Então, continue acompanhando a nossa programação, continue conectado aqui com a Sinagoga no Sim Brasil, e você vai aprender muito. E principalmente vai aprender a ter um senso crítico, que é o que falta para a nossa sociedade. É saber distinguir a verdade da mentira, o que faz sentido, o que não faz, a justiça da injustiça. Com o senso crítico, eu tenho certeza que nós seremos muito mais capazes, senso crítico e ação. Não basta apenas ficar analisando o mundo, mas é preciso agir e construir e transformá-lo num lugar melhor. Mas com o senso crítico você vai saber identificar o melhor caminho baseado nos seus valores. E esse Shabat, é um Shabat especial, que é o Shabat Gadol, que é o Shabat HaRodesh, o grande sábado. Então, neste sábado, que todas as comunidades do mundo fazem leituras especiais, além da porção da Torá, tanto do Maftir como da Haftará, em que lembramos os dias que antecede o Pessa, no início do mês de Nissan. Então, neste sábado, que é conhecido como o Grande Sábado, foi aquele em que os hebreus pegaram dos carneiros, lá dos cordeiros, na presença dos egípcios, e guardaram para o sacrifício, que o sangue foi passado nos umbrais da porta. E esse teste e participação dos hebreus sobre sobre pegar esses animais, ele caiu no sábado, o que chamou a atenção dos egípcios. Por que que os hebreus estão mexendo com seus animais no Shabat? O que eles não costumam fazer. E foram perguntar. Então isso aumenta o risco, aumentou em muito o risco de cada hebreu serem mortos pelos seus vizinhos egípcios por estarem sacrificando as divindades egípcias. Então esse foi um teste muito importante que está programado para ser no dia 10 de Nissan, e esse dia 10 de Nissan ele caiu exatamente no sábado anterior à saída do Egito. Então tem leituras especiais e é o dia em que as comunidades enchem exatamente por esses preparativos e por todas as orientações que serão dadas para um Pessa Kasher. Muito bem. Você fica agora com as rezas, o recebimento do Shabat, aqui, com a Sinagoga no Sim Brasil, e as rezas pela paz e proteção de Jerusalém, a proteção de Israel. Nós estamos vivendo dias intensos de combate, onde Israel está lutando para proteger o seu povo, proteger o legado do povo do livro, né, o povo judeu. Então, fique conosco acompanhando a nossa programação. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo. É muito importante. Não saia daí. Continue ligado aqui na TV no Sim Brasil.